coisa, tá bom? Eu vou pedir pra mim abrir com uma oração, tudo bem? Uhum. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, vou começar. Sim, Senhor amado, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia. Graças te damos, ó Pai, porque esse dia o Senhor escreveu na tua palavra que é teu. É o nosso dia de descanso, é o nosso dia de descanso dos problemas, é o nosso dia de descanso do trabalho, é o nosso dia de descanso das preocupações. Ó Pai, hoje a gente possa descansar, ó Pai, na tua poderosa mão, que a gente possa descansar sabendo que o Senhor é Deus sobre nós, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, por mais essa aula, nossa última aula deste ano, ó Pai. Dou graças, ó Pai, pela vida do Jonatas e do seminarista Guilherme, que mantiveram todos os domingos, ó Pai, pela manhã, as aulas pra gente, Senhor. Abençoe a vida deles, dê a eles, ó Pai, cada vez mais entendimento da sua palavra, para que eles possam passar para nós. Peço também, Senhor, agradeço, na verdade, pela vida da Vitória, agradeço, Pai, porque ela vai fazer o tratamento, te dou graças pela vida dos médicos que cuidaram dela, dou graças pela família, Pai, que estiver ao lado dela neste momento. Te peço, Pai, por essa aula, que seja uma mensagem, Senhor, que nós entendamos, ó Pai, e se não entendemos, que possamos fazer perguntas, ó Pai, para que não saímos com dúvidas daqui. E que essa palavra que o Gil terá para nós hoje, essa aula, ela frutifique em nosso coração, ela crie raiz nos nossos corações, ó Pai, que a gente dela não se esqueça. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. É, Bom, acho que todo mundo que estava na aula passada tá hoje, né? Acho que ninguém. Todo mundo que está aqui hoje também acompanhou a aula passada. A gente vai fazer uma revisão rápida aqui do que foi falado, mas é bom porque a gente consegue manter essa linha aí. Bom, as duas aulas que a gente definiu para encerrar o ano com o tema de Natal é Tênebras, as profundas trevas nas quais nós nos encontrávamos, e Post Tenebras Lux, após as trevas, a luz. E essa foi uma das frases que foi usada durante a Reforma, referindo-se de que a igreja vivia por um bom tempo em profundas trevas do conhecimento, da palavra, do Evangelho, e aí a luz do Evangelho brilhou a partir da Reforma, pela ação de Deus. E isso, na verdade, simplesmente reflete dentro da história da humanidade o que de fato aconteceu, de que nós vivíamos em trevas por causa do pecado, até que a luz de Cristo brilhou e venceu as trevas. E essa é a ideia do que a gente tem conversado aqui, da aula passada para essa aula. E antes eu só queria abrir um parêntese aqui de uma pequena curiosidade para vocês. Que quer falar do porta-bandeira durante as guerras. Isso era uma coisa extremamente comum. Depois foi perdendo a sua função, especialmente ali a partir da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o porta-bandeira passou a não ter mais o seu papel, mas nas guerras anteriores, nas guerras do século XVIII, século XIX, era uma coisa extremamente comum. E um primeiro ponto que hoje nós vemos, né, os países têm as suas bandeiras e bandeira é uma coisa que ainda tem o seu papel na nossa sociedade, mas muitas vezes a gente não para pensar o que ela significa. A bandeira, ela é a representação, e especialmente naqueles dias, ela era a representação de valores, de ideias, de uma causa específica pela qual se lutava. Então, quando você olha para uma bandeira, quando você olha para a bandeira do Brasil, por exemplo, cada elemento ali tem o seu significado, cada elemento ali está transmitindo uma ideia.
E isso, não à toa, né? A gente vê isso até hoje, quando dois times de futebol jogam, por exemplo, tem um escudo, o time também tem a sua bandeira, então são dois movimentos ali acontecendo, um contra o outro, que vença o melhor. O porta-bandeira na guerra, ele tinha um aspecto muito, ele tinha um papel, na verdade, muito importante. Por quê? Porque ele guiava o exército, então conforme o exército ia se movimentando dentro do campo de batalha, então se o porta-bandeira ia avançando ali, o exército ia junto. E ele também servia como referência para que os soldados soubessem onde que está o regimento, onde que o exército está se movimentando, se o exército está avançando, não está conseguindo avançar. E era um papel e além de tudo, né, ele reforçava a razão pela qual os soldados estavam lutando. Então, se o soldado estava ali no campo de batalha e a confusão acontecendo, e tiro, espada, etc. E aí muitas vezes ele poderia desanimar, ele olhava para a bandeira e isso o lembrava do porquê que ele estava lutando. Então ali a bandeira podia significar a região, a família, as ideias, o que seja qual fosse a razão pela qual os soldados lutavam, eles podiam olhar para a bandeira, ganhar essa coragem e continuar no campo de batalha. E é interessante porque os portas-bandeiras, eles eram muito protegidos no campo de batalha exatamente por causa disso, né? Por causa da localização do exército para ser essa referência, eles eram muito alvejados, o alvo sempre estava para o porta-bandeira. Era de altíssimo risco você ser porta-bandeira. A chance de ser morto era muito, muito, muito alta, mas mesmo assim, muitas pessoas, não faltavam, geralmente homens ali, pessoas prontas para abraçar esse papel de porta-bandeira, independente do risco que fosse. E se um caísse morto, ou quem estava com a bandeira caísse morto, outro muitas vezes deixava suas armas para pegar a bandeira e avançar. Então, o papel de porta-bandeira foi um papel extremamente relevante na guerra em tempos antigos. E aí vocês me perguntam, né? Não, mas tá, o que isso tudo tem a ver? A gente vai tratar um pouquinho disso mais lá na frente, mas eu só queria deixar essa ideia bem clara para vocês dessa importância. Hoje, né, hoje a gente pode até pensar, poxa, o cara deixava a bandeira cair e aí outro largava a arma para carregar a bandeira, né? Não faz sentido. Mas além do papel estratégico na guerra, também era a questão da honra. Então aqui, ó, aqui estão os nossos valores, aqui está qual a razão pela qual a gente luta. A gente não pode deixar isso simplesmente ser destruído pelo inimigo, então sempre precisa de alguém para levantar a bandeira e para estar ali sendo essa referência. Voltando no que a gente falou na aula anterior, a gente tratou sobre as trevas que nos cercavam em vários aspectos, né? Eu fiz uma divisão em que a gente apontava características das trevas de Israel. Então, Israel viveu um período de escravidão muito grande debaixo do Egito, e mesmo sendo liberto depois, eles tiveram problemas contínuos, exílios contínuos, a ponto de no final eles perderem a sua soberania nacional. Então, lembre-se que no tempo de Jesus, por exemplo, e do Novo Testamento, Israel já não tinha mais um rei da ordem, da linhagem de Davi. O que Israel tinha era Herodes, que tinha que responder para a autoridade romana. Então não era uma coisa assim de eles tinham uma soberania nacional. Eles sempre estavam debaixo do governo de Roma, e antes de Roma eles passaram a responder a outros governos também. E eles desfrutaram em alguns momentos dentro da sua história, especialmente no período intertestamentário, que é depois de Malaquias até a vinda de Jesus, eles experimentaram um silêncio muito grande de Deus, em que Deus não falou, em que não se teve visão, não se tem nenhum novo livro bíblico entre Malaquias e Mateus. Eu falei isso no ano passado também, que algumas Bíblias deixam 4 páginas vazias do Antigo para o Novo Testamento, exatamente para reforçar que foram 400 anos de silêncio, de páginas em branco, em que Deus não falava com o seu povo. Então, isso foi muito. Israel ficou muito perdido nesse processo de não saber
qual era a vontade de Deus, o que Deus desejava e para onde eles deveriam ir. A gente falou também da realidade dos pagãos. Os pagãos, eles tinham alguns problemas dentro da sua religião, que os deuses eram extremamente inconstantes, eles não, eles serviam a si mesmos, então no final das contas os deuses eles não ajudavam as pessoas no final, eram mais pessoas, seres humanos que não que eram egoístas, que eram cruéis, que eram maliciosos. Só um minutinho, rapidinho. 2 segundinhos. Não. Eu queria vir com você na casa dos pais. Oi, Ninha, eu não consigo conversar agora com você. Vai lá com a tia Maria, eu não consigo brincar agora. Agora eu tô ocupado. Eu sei. Mas você sempre vem conversar comigo quando eu não posso. Não, mas eu pensei que você tava arrumando as coisas. Não, não tava arrumando as coisas. Eu vou terminar aqui, depois que eu terminar de trabalhar aqui, eu vou lá em cima, tá bom? Vai com Deus. Já vou lá brincar com você. Tá bom? Tá. Um beijo. Desculpa, gente, tinha só um pequeno ser humaninho aqui. Então, falando dos pagãos, como eu estava dizendo, os deuses, eles eram divindades extremamente cruéis, violentas, traiçoeiras e tal. Isso gerava muita incerteza a respeito da vida para as pessoas. Eles viviam numa ansiedade contínua porque eles não sabiam como aplacar a ira desses deuses ou como acalmá-los. Então isso fazia com que a ansiedade fosse muito grande e eles sacrificassem várias coisas e várias pessoas, inclusive. Então, seres humanos eram sacrificados dentro de vários rituais pagãos. E eles viviam nessa espiral da miséria, de crueldade e malícia contínuos, porque isso eu destaquei também na aula passada, de que na antiguidade eles viviam muitas vezes no regime de ódio, terror, e era muito complicado. Eles eram extremamente cruéis com seus inimigos, traiçoeiros entre eles, viviam em todo tipo de libertinagem sexual, em tudo que você possa imaginar, em orgias, em homossexualidade de todos os tipos, a própria pedofilia, a zoofilia. Então todas essas coisas não eram estranhas ao mundo pagão antigo. E também a gente olhou um pouco para a nossa era, em que a gente vive uma crise de sentido, em que não se vê mais propósito, então não se sabe para onde a gente por que nós estamos aqui, para onde nós devemos ir, quem somos nós, é uma crise de identidade também. Então não sabemos quem somos, o que a gente tem que fazer aqui. E também a gente vive numa era de descrença e de desesperança. Então o sincretismo é muito real, ou um desinteresse com a religião. Então não são poucas, muitas pessoas no Brasil têm alguma conexão com a religião. Mas são poucas as pessoas no Brasil que têm um compromisso verdadeiro com a religião. E isso eu não vou nem falar dos evangélicos especificamente. Você pode olhar outras formas, dificilmente você encontra hoje em dia pessoas verdadeiramente religiosas independente da religião. São pessoas que, não, eu acredito, eu tenho essa crença, eu tenho aquela, mas um compromisso real com o divino, vou falar assim, não é algo muito comum da nossa era. E a gente vive, né, a gente acaba vivendo no interesse de outras coisas e a desesperança que não se espera muito a redenção a não ser do aspecto político-social. Então não se fala de uma redenção eterna, da vida eterna. Nós todos vivemos hoje em dia, na nossa era, como se essa vida fosse a única que importasse e a única que ou nos salvasse ou nos condenasse. É isso que temos e depois a gente vê, não à toa, né? A gente vê muitas vezes qualquer pessoa famosa aí que morre, todo mundo está no céu, todo mundo é elevado ao estado de santo automaticamente. Porque, né, viveu nessa vida tal, e aí depois já subiu, mas não se considera muito essa questão da eternidade, da redenção e etc. A gente falou
a origem de todas as trevas. Eu vou ler esse texto de novo. Hoje a gente vai ler bastante texto bíblico, então se muitas vezes você não conseguir aí chegar rápido no texto, tá tudo bem. E aí tenta prestar atenção no texto e vai dar tudo certo. Gênesis 3, a partir do versículo 1, a gente leu na aula passada, mas eu vou ler de novo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável para dar entendimento. Desejou e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse texto, ele aponta, e a gente sempre vai voltar, e vocês vão ver que a gente sempre vai voltar em Gênesis, porque são infinitas as coisas que a gente consegue retirar daqui, de que essa ideia para Adão e Eva de sereis como Deus, isso é uma coisa que pegou, mas pegou de tal maneira que a gente vê como isso é real no nosso dia a dia, em que quando nós tomamos as nossas decisões, nós a tomamos e queremos tomar tais decisões como deuses, não como subordinados. Eu direciono a minha vida, os meus desejos são as minhas vontades, eu tenho que fazer o que me agrada. Então, existiu uma separação tão grande a partir da queda, em que o homem se separou de Deus e passou a existir um abismo entre o homem e Deus. O homem se separou do outro. Então, a primeira coisa que acontece quando Deus vem acertar as contas ali, ou entender o que estava acontecendo, pedir contas do que estava acontecendo, Adão joga a culpa em Eva, que por sua vez joga a culpa na serpente. Ninguém assume mais para si. A famosa frase: a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Isso foi uma coisa que passou a existir, e você avançar um pouquinho em Gênesis, você vai ver que os primeiros filhos de Adão e Eva já tiveram uma situação porque Caim, que era o mais velho, o primeiro filho de todos os filhos, se tornou um assassino e matou Abel. Então, essa realidade passou a nos habitar, das trevas que influenciaram e influenciam tudo a nosso respeito. O nosso amor é um amor que tem trevas. O nosso serviço, as nossas, entre aspas, virtudes passaram a ser coisas manchadas pelo pecado. E nós temos um problema até no nosso relacionamento conosco. Por quê? Porque essa ideia de vocês serão como deuses ou como Deus, essa ideia ela ecoa no nosso coração até hoje, porque nós, na nossa relação conosco, nós queremos ser deuses da nossa própria vida. Então as trevas estão no nosso interior, as trevas mancharam o nosso relacionamento com o outro. Eu me relaciono com o outro por aquilo que ele pode me dar. E se o outro faz alguma coisa que não me agrada, ele já não serve para mim, ou ai dele se ele fizer tal coisa. E nós nos relacionamos com Deus da mesma maneira. Nós andamos com Deus por causa daquilo que ele pode me dar. Tudo se torna meio e eu me tornei fim. Antes, Deus era o fim de todas as coisas. Agora, eu sou o fim de todas as coisas. As minhas vontades e os meus desejos têm que me atender. O que as outras pessoas fazem tem que me atender. O que Deus faz tem que me atender. Eu sou o centro da vida. Só que isso nos mergulhou cada vez mais nessas trevas e que a gente conseguiu explorar rapidinho em Israel, na vida dos pagãos e também nos nossos dias. Quando vocês pararem para pensar, o que dá tão errado na nossa sociedade? O fato de nós estarmos separados de Deus, separados do outro e da nossa relação conosco mesmo ser doentia, porque nós nos relacionamos achando que somos deuses e essas trevas permanecem e tomam conta. Porém, esse abismo, essa escuridão, nada disso seria possível de ser vencido não fosse
a mão de Deus. O homem perdeu a capacidade de voltar para Deus. Não tem como construir uma escada para Deus, ou algum caminho, ou a torre de Babel lá, que eles, não, essa torre vai tocar os céus. Não tem como a gente construir mais um caminho de volta. Mas, né, apesar das trevas, a luz veio brilhar nas trevas. E aí em Mateus, do capítulo 1, do versículo 21, diz o seguinte: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eis que a virgem, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, apesar da nossa separação, das nossas trevas, que o pecado simplesmente passou a abundar o nosso mundo, porque em todo o nosso relacionamento, onde houver ser humano, ali haverá problema. Essa é uma grande verdade. Porque o pecado, ele rege todas as nossas interações uns com os outros. Então, esse ciclo, essa espiral da miséria só continuava. Porque você, se você odeia alguém e você trata essa pessoa com ódio, além dessa pessoa te odiar de volta, isso tende a fazer com que ela odeie outra pessoa, e essa espiral, que eu chamo de espiral da miséria, continua. Se você é cruel com alguém que é mais fraco que você, e esse alguém não consegue te devolver essa crueldade, esse alguém vai ser cruel com outra pessoa. Tanto que tem uma história, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma ideia que Machado trabalha com isso, em que quando o Brás Cubas tinha um escravo, e o escravo era pequeno, tal, ele chicoteava o escravo, ele humilhava o escravo, etc. E um dia esse escravo ele cresceu, conseguiu sua alforria, e aí ele passou a ser dono de escravos também. E aí no futuro, quando o Machado encontra esse escravo que era dele e que agora é livre, ele vê que esse escravo está infligindo o mesmo tipo de mal e humilhando da mesma forma que ele fazia com ele, porque esse ciclo continua. Mas aí Jesus vem para quebrar esse ciclo, para romper com as trevas e para perdoar, para salvar o povo dos seus pecados. Vamos para João 1. João 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Algumas versões trazem que as trevas não triunfaram, não venceram a luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus decidiu romper com o abismo da separação entre o homem e ele. Eu amo esse quadro, porque se vocês repararem bem, vocês vão perceber que num ambiente escuro, quem está iluminando o ambiente, veja, geralmente você tem a luz de cima para baixo, mas nesse momento quem ilumina é da manjedoura pro ambiente. Então quem é a luz desse ambiente é o menino Jesus. Então vocês podem ver que a luz aqui, ó, conforme quem está um pouco mais para trás de Maria tem uma sombra, alguma coisa assim, porque quem está iluminando o ambiente é ele. A ideia aqui é exatamente essa, de que ali está a luz que ilumina todo homem. Ali está aquele que tem em si o poder de vencer as trevas. E eu amo as histórias de Natal e eu amo a descrição que os evangelistas fazem do nascimento de Jesus, o pré-nascimento, o pós-nascimento. Por quê?
Porque ali fica muito evidente que Deus vem trazer a luz não de maneira majestosa, de maneira grande entre as pessoas, mas de forma simples. Ele veio trazer luz ao simples. Ele não veio trazer luz para quem se acha grande, para quem acha que é isso, que é aquilo. Muitas vezes nós somos dominados por uma ideia de que Deus precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas, ou grandes pessoas, ou personalidades, ou grandes movimentos e ações e números e números. Não. O, o homem Deus veio habitar entre nós como um bebê, e quem testemunhou isso diretamente, ali, imediatamente ao momento que ele nasceu, foram pastores que naquela sociedade eram ignorados. E depois vieram os reis magos de outro povo. Eles não eram do povo de Israel para adorar o menino. Então veja que Deus, os sábios de Israel, Herodes, o Império Romano, eles não receberam essa graça. Inclusive, não à toa, Herodes ficou sabendo de que nasceu algum rei, falou, então tem que matar todos os meninos. Desde sempre as trevas estão tentando sufocar a luz. E Deus cria essa ponte e supera o abismo, não só o abismo do relacionamento uns com os outros, mas o relacionamento com Ele. Nós perdemos a eficácia e a capacidade de fazer algo para Deus, porque tudo que a gente faz para Deus é manchado. As nossas melhores intenções, as nossas melhores ideias, ou o que fazemos acreditando que, não, somos bons o suficiente se a gente vai fazer isso, tudo isso vai exatamente contra a vontade de Deus. Por quê? Porque nós nos colocamos como centro da decisão. Quem decide o que é certo ou errado a partir de Adão e Eva somos nós, não é mais Deus. Quem é o centro da decisão não é mais Deus, somos nós. E aí Jesus veio para redimir, para transformar, para romper com as trevas do relacionamento do homem com Deus, do relacionamento do homem com o outro e do relacionamento do homem consigo mesmo. Nós carregamos, você provavelmente já deve ter experimentado esse sentimento depois de tanta convivência consigo mesmo. Você fala, meu Deus, às vezes eu me canso de mim. Tem uma música até que fala isso. Eu pensei fugir de mim, mas para onde eu ia eu tava. Quanto mais eu fugia, mais para perto eu chegava. Eu tento me evitar, eu tento sair dessa prisão, mas essa prisão está aqui continuamente diante de mim, e Cristo vem nos libertar disso. Ele vem como esse rei humilde para nos trazer essa viva esperança, essa luz que ilumina todo o ambiente ao seu redor. E não há treva que seja mais poderosa do que ele. Os textos apontam para isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Essa é a luz que ilumina todo homem. Ele salvará o seu povo dos seus pecados e ele será chamado Emanuel, que quer dizer, não é nós com Deus, é Deus conosco. Deus veio até nós, Deus está próximo de nós, Deus agora, nós podemos nos aproximar novamente de Deus. Por quê? Porque Deus veio se aproximar de nós, porque Deus deu esse salto que nós não poderíamos dar mais no nosso abismo. Todas as nossas tentativas de superar o abismo, que vieram e continuam a vir através das religiões, através dos prazeres, através de tantos objetivos, através de tantos deuses que nós adoramos, especialmente na nossa época, o Deus da própria imagem que nós colocamos continuamente nas redes sociais, com o desejo de ser aprovado, com o desejo de ser amado. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou conquistar, eu vou ser amado. Se eu conquistar as melhores notas na faculdade, se eu conquistar o melhor isso, o melhor aquilo e tudo mais, tudo isso não consegue preencher de maneira nenhuma o nosso abismo. Eu acho que alguém fez. Como eu estou vendo só a tela aqui, eu não consigo ver nem comentários e nem quem levantou a mão. Alguém levantou a mão? Alguém fez algum comentário?
Acho que... O Valdinho fez um comentário aqui, Joe. Pode ler, por Vou favor. ler. Ele mandou assim: ele nos deu acesso à sua presença. Exatamente. Ele nos deu acesso a algo que nós tínhamos perdido desde que Adão e Eva foram banidos do jardim. E isso deveria fazer com que diariamente a gente agradecesse a Deus e prestasse atenção nessas coisas. A gente vai passar um pouco sobre o que Cristo fez a partir da sua vinda. Então veja que a manjedoura aqui, ela já aponta para muitas realidades. Ele veio para trazer luz e salvação, e isso foi rejeitado já de cara quando Herodes manda matar todos os meninos, e aí José, Maria e Jesus têm que fugir para o Egito, porque eles queriam destruir a todo custo. As trevas sempre estão em conflito com a luz. O que eu quero que vocês nunca percam de vista é o fato de que as trevas e a luz estão sempre em combate. Elas não caminham juntas de mãos dadas. Isso é impossível. Então isso sempre tem que estar na nossa mente. Bom, a luz brilha nas trevas e a luz invade as trevas, no sentido de que o poder agora está do lado da luz. E quando a gente vai tratar de Israel, e nas trevas que Israel vivia tão profundamente, a gente vai passar por algumas respostas de Deus para as trevas, tanto de Israel, tanto dos pagãos, tanto dos nossos dias. E é interessante ver que todo o Antigo Testamento, e Jesus reforça isso, e os autores do Novo Testamento também reforçam isso, todo o Antigo Testamento aponta para uma promessa. Nós falamos na aula passada de Gênesis 3,15, e um descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, e tu morderás seu calcanhar. Então, existe já no Antigo Testamento uma expectativa de redenção, de que Deus vai fazer alguma... Deus já começa a dar pequenas visões, pequenos apontamentos de que Ele resolveria o problema que o ser humano começou. Quem começou com o pecado foi o homem, não foi Deus. Mas que Deus ajustaria isso, Deus faria algo que superaria as nossas trevas. Então, todos os textos do Antigo Testamento, especialmente os proféticos, etc., embora eles tivessem realidades ali que aconteceriam ou nos dias ou algum tempo depois, eles estão apontando para uma realidade maior que seria completada só quando chegasse o que o Antigo Testamento muitas vezes diz, o grande e terrível dia do Senhor. E nesse grande e terrível dia do Senhor era o dia em que Deus realmente começaria a restauração, o julgamento e etc. E tudo isso se concretiza em Cristo. Então, vamos para Jeremias 33, versículo 7, diz o seguinte: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Algumas versões não trazem esse aspecto do cativeiro, mas a ideia é exatamente essa, de que a escravidão pela qual Israel passou e que teve consequências ao longo da sua vida, no sentido de que Israel acabou sempre servindo a outros povos, Deus um dia removeria o cativeiro, porque o maior cativeiro que Israel se encontrava não era o cativeiro físico. O pior cativeiro que Israel vivia era o espiritual, porque eles saíram do Egito e pouco tempo depois eles já estavam adorando outros deuses. Eles entraram na Terra Prometida, se misturaram com os povos da terra e também estavam adorando outros deuses. Israel sempre foi cativo de uma adoração que não era a Deus, o Deus verdadeiro. E aí Deus aponta: eu vou remover o cativeiro, mas mais do que o cativeiro físico, de você estar preso a alguém, é o cativeiro espiritual, que é o maior. Uma vez que nós morremos espiritualmente e nos separamos de Deus, eu vou tirar isso de vocês. Eu vou romper com isso na vida de vocês. Jeremias 16, do 14 ao 15, fala um pouco dos contínuos exílios que Israel vivia,
que Israel saía da mão de um povo, caía na mão de outro, mudavam os impérios, Israel respondia para um império vigente e foi pulando de império em império, dos babilônicos para os medos persas, para os gregos, para os romanos. Israel não conseguia mais uma soberania nacional, sempre que tinha que responder para alguém. E aí Jeremias 16, 14 a 15 diz assim: portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. E, embora algumas ações divinas foram feitas para que o povo voltasse para a sua terra, geograficamente falando, a realidade aqui é muito mais profunda, porque eles sempre responderam, mais do que outras nações, a outros deuses que não ao Senhor. Eles eram escravos, eles eram servos de outros deuses, deles mesmos, mas não do Senhor. E aí Deus está falando assim, vocês, né? O povo sempre reconhecia, Deus tirou o povo do Egito. Mas vem dias em que nunca mais se dirão, Deus tirou do Egito. Não, Deus restaurou totalmente o seu povo. E essa restauração viva e verdadeira, de novo, é uma restauração espiritual, é uma restauração completa, é uma restauração do relacionamento com Deus, é uma restauração de você abdicar dessa vez dos senhores do mundo que nada servem senão para nossa destruição, para que ele volte a ser o Senhor da vida, o centro, a motivação, a razão, ele nos direcione e sirvamos apenas a ele. Esse é o que o texto, para essa realidade que o texto está apontando. Quanto ao silêncio de Deus, em que muitas vezes Deus ficava em silêncio com o povo, em Isaías 54, do 6 ao 8, diz assim: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te redime, aquele que te salva. Embora por causa dos pecados de Israel, e muitas vezes a gente experimenta isso na nossa vida, Deus estivesse em silêncio, isso não quer dizer que ele não redimiria o seu povo. Isso não quer dizer que ele não se manifesta com graça e amor. E após 400 duros anos de silêncio, Deus responde com o sinal de que a Virgem traz à luz o homem Deus que haveria de redimir dessa vez não só o povo de Israel, mas todos aqueles que nele confiarem. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E essa é uma realidade verdadeira e poderosa que se aplica em Israel como um povo, mas individualmente a nós. Porque nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos sob o domínio do pecado, e quando nós não temos um relacionamento com Deus, o que nós experimentamos é o silêncio de Deus. Para quem se encaminha, quem se envereda no pecado e se suja e anda longe de Deus, não tem como essa pessoa ter expectativa de que Deus vá direcioná-la e apontar o caminho verdadeiro para ela, mas ainda assim Deus, em misericórdia, não de forma nenhuma por obrigação, ele rompe com as trevas, ele dá o salto e ele traz essa viva e nova esperança de que ele vai redimir o seu povo. Os pagãos viviam na incerteza, no medo contínuo de divindades, como Clemente de Alexandria chamou, divindades demoníacas, porque eram deuses aos quais você nunca poderia confiar, você não poderia ter expectativa de que aquela divindade, aquele deus era bom, era gracioso, não. Era um deus interesseiro, só com sacrifício, só com
você estimulando essa divindade é que ela te respondia, que ela atendia o que você precisava, mas ela não estava nem aí para suas necessidades particulares. Você tinha que dar um jeito ali de agradar a divindade para que essa divindade te atendesse. Mas fora isso, se você não fizesse isso, ela nunca ia olhar para você. Então, a partir disso, Isaías 60, do versículo 1 diz assim: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Deus está falando isso do povo de Israel, mas apontando principalmente para o Messias que vem, que dissiparia as trevas dos povos gentios, dos povos pagãos. E a não ser que alguém de nós aqui seja descendente direto dos judeus, mas nós estamos incluídos aqui. Se não fosse a graça e a ação de Deus, a gente estaria ignorante do Evangelho até hoje. E Deus fez com que essas trevas fossem dissipadas a partir do Cristo que veio, do Cristo que acabaria com essas incertezas. E essa divindade é boa, é ruim? Não, nós não precisamos mais servir esses deuses, nós não precisamos servir os deuses da nossa geração que se apresentam como solução, porque nós temos a verdadeira luz que está conosco. E nós podemos ver a sua glória resplandecendo, brilhando, como no quadro anterior a gente viu, a partir de Cristo Jesus. O povo vivia em contínua ansiedade a respeito do que fazer, de como agradar essas divindades e por aí vai. E aí Salmo 117, versículo 1 e 2 diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Por quê? Porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. O que o salmista aqui está apontando é que os povos não precisavam ficar ansiosos diante das suas divindades demoníacas ou diante das suas ofertas malignas. Não. Deus é benigno continuamente para conosco, e os povos, ao reconhecer isso, eles podem simplesmente aquietar o coração. A gente vive numa era também contínua de ansiedade. A gente pode confiar de que esse Deus manifesto em Cristo Jesus é bom. Ele está conosco, é o Deus conosco. Deus, nenhuma divindade se interessava num nível não só de povo, mas individualmente, a ponto de se envolver para cuidar de nós. E foi o que Deus fez. Deus entrou no nosso mundo para nos restaurar, para nos corrigir, para nos transformar, para nos dar essa viva esperança. Então nós não temos o direito de vivermos ansiosos como se Deus não fosse bom, porque Ele manifesta às nações a sua bondade através do Cristo Jesus, que vem humilde, vem servo, vem para restaurar aqueles que foram tão maltratados pelo diabo, trazer a benignidade, a graça, a paz, a bondade. Jesus vem num caminho completamente oposto do que se tinha e se concebia no mundo pagão. E essa é a cura para a nossa ansiedade. Falando do desespero, da espiral da miséria, da crueldade e da malícia e de sociedades que acreditavam que quem era mais forte era melhor, bobo era quem era misericordioso, então quem vencia era o grande campeão. Deus também traz uma resposta em Zacarias 9, do 9 ao 10, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Não há a necessidade da guerra, da crueldade, da malícia, porque esse rei vai anunciar a paz aos gentios, o descanso, a certeza de que Deus
É bom de que vocês podem viver em compaixão, porque Ele é o Deus da compaixão, Ele é o Deus da misericórdia e todos aqueles que nele confiam também têm que andar nesse caminho. Ele é o Deus do amor, não um amor erótico, doentio, egoísta, não, é um amor que se doa, um amor altruísta, um amor que quer ver o bem do outro, porque Ele veio para nos dar o sumo bem, que é Ele mesmo. Ele vai anunciar paz aos gentios. Não há mais necessidade da miséria, dessa espiral de miséria, de crueldade, de ódio, de malícia. E que o mundo muitas vezes fala que esse é o único jeito de tratar com os nossos inimigos. Odeie os seus inimigos, seja contra eles e vá destrua-os assim que possível. O que tem que prevalecer é a sua vontade e a sua força. Falando um pouquinho da nossa era, rapidamente, a gente vive essa crise de sentido. Então, Isaías 43:7 diz o seguinte: A todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Cristo vem restaurar na nossa mentalidade o propósito pelo qual nós fomos criados e o porquê estamos aqui. O povo que eu criei para a minha glória. Sua vida não é algo sem sentido, sem propósito, não tem direção. O que acontecer, aconteceu. Se foi bem, tudo bem. Se foi péssimo, também está tudo certo. Não, a nossa vida tem um propósito divino e eterno. Mesmo na sua individualidade, a sua vida tem valor infinito porque Ele te criou para a glória dele. E isso deveria fazer com que nós prestássemos atenção nessas coisas e abraçássemos essa verdade. Não vivemos vidas sem propósito, sem direção, sem sentido. Não. Nós temos um propósito, nós fomos criados para a glória de quem Ele é. E quando nós vivemos dentro dessa realidade, tanto mais nós desfrutamos das riquezas da vida. E o que eu falo de riquezas da vida, não estou falando necessariamente de dinheiro, de poder, de fama, não é nada disso. Porque é muito possível uma pessoa ser extremamente pobre, mas ela tem a realidade de que a sua vida tem propósito, a sua vida em Deus tem valor, ela existe para algo maior do que ela e vale a pena viver essa vida. Se ela tem essa realidade ganhando menos que um salário mínimo por mês, ela é infinitamente mais rica do que do que o Jeff Bezos, que eu saiba, acho que é o homem mais rico do mundo atualmente. Ela tem muito mais. Se o Jeff Bezos não perceber isso, essa pessoa extremamente pobre desfruta das verdadeiras riquezas da vida. Por quê? Porque ela vive com propósito, ela vive com sentido. A crise de identidade que nós vivemos na nossa geração também tem uma resposta. E tudo isso, gente, são respostas em Cristo. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Quem anda com Cristo, ou quem tem a Cristo, ele sabe que ele é separado, ele é escolhido, e ele vive para a glória de Deus, e ele sabe quem é. Eu sou o quê? O que eu penso de mim? O que eu concluo de mim? O que as pessoas dizem a meu respeito? Não, eu sou o que Deus em Cristo diz que eu sou. Sou povo santo, escolhido, separado, cujo pecado foi perdoado. Não pelas minhas forças, mas por causa do Cristo. E isso me traz contínua esperança. Falando de descrença e desesperança também, que é algo presente na nossa era, Isaías 61, nós vivemos dias difíceis, vivemos dias escuros. Isaías 61 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. A esperança de que Deus vem cuidar do abatido, do
pobre financeiro, mas do pobre de espírito, do cansado, do que é oprimido, do que vive cheio das cargas do seu pecado, dessa escravidão, essa prisão, e nós não conseguimos nos libertar e viver, e isso cria essa descrença no nosso coração. Vamos viver de qualquer maneira, vamos fazer o que a gente quer, essa desesperança de que ter saúde é tudo que importa, porque se você morrer acabou e não existe mais nada além disso, e se você conseguir saúde, um status político social agradável, essa é a redenção. E isso, mesmo quando você consegue essas coisas, você descobre que não é isso que preenche, isso cansa e isso continua matando. Mas quando nós caímos na realização de que, e no entendimento de que o Cristo veio para nos preencher, para mudar a nossa vida e redimir muito mais do que só emocionalmente, mas redimir completamente, para que o nosso relacionamento com Deus seja reajustado e assim possamos viver na presença de Deus, com Deus, sendo preenchidos no coração nessa vida, mas com expectativa de que existe ainda vida por vir, que essa sim vai ser a verdadeira vida, e que as nossas dores e tristezas daqui, embora nos doam, embora nos faça sofrer, elas não têm a resposta final, porque a luz invade as trevas. A luz transforma o nosso coração. A luz nos traz nova esperança de que Deus vai resolver todos os problemas que as trevas nos trouxeram. E esse é o Messias. E a luz vence as trevas. A luz invade as trevas, ela brilha nas trevas, ela invade as trevas e ela vence as trevas. Falando só um pouquinho do o que Cristo estava fazendo com a sua vinda, o que nós podemos colher de benefício por causa da vinda de Cristo, em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19 e versículo 21, diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele, versículo 21, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, através do homem Deus, que foi menino, foi criança, depois se tornou homem. Deus estava reconciliando o mundo, Deus estava reconectando o mundo a Ele, e o pecado que nos afastava, e o pecado que nos mantinha distantes, e o pecado que nos escravizava, Ele fez com que Cristo carregasse esse pecado, entrasse nessas trevas e levasse o nosso pecado, para que nós recebêssemos a justiça de Deus. A ação do ministério de Cristo é um ministério de reconciliação do homem com Deus. Os homens ficaram na expectativa de que Jesus viria com um projeto político gigantesco, em que ele destruiria Roma, restauraria o poder a Israel, Israel se tornasse a grande nação e por aí vai. Mas na verdade o ministério de Cristo era um ministério de reconciliação, que tanto os judeus quanto os romanos poderiam voltar para Deus, serem limpos dos seus pecados e andar na presença desse Deus. O ministério de reconciliação de Cristo estava trazendo o quê? O mundo de volta. O mundo coberto de trevas era o mundo que voltaria. O mundo que jaz no maligno é um mundo que vai ser invadido pela luz, e já foi, e essa luz venceria as trevas e esse mundo poderia se reconciliar com Deus. Nós vemos também na vida e no ministério de Cristo a derrota final das trevas. Marcos 15, do 33 ao 34, ali no momento da cruz, diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E João 19, 20 diz que nesse momento 19:30, desculpa. João 19:30 diz que quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que Jesus estava fazendo na cruz, ao
entrar nas nossas trevas, ao ser separado, quando Deus o Pai dá as costas para Jesus, Jesus entra nas nossas trevas, leva o pecado, todos os pecados sobre si, leva os nossos pecados sobre si e é punido pela ira de Deus na cruz. Ele termina dizendo: está consumado. As trevas foram derrotadas definitivamente aqui. Não, nós, eu e você, nós não temos, não teríamos e nem temos o poder de vencer as trevas, mas ele venceu. Ele entrou nas nossas trevas finalmente para nos libertar delas e fazer com que nós passássemos a ser luz nesse mundo e trazer uma nova realidade completa. A terra se encheu de trevas e ali ele venceu as próprias trevas, brilhando a sua luz. E Paulo pergunta em 1 Coríntios 15, a partir de 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu ali na cruz a morte, o pecado, o inferno, a mentalidade mundana, todas essas coisas que são produto das trevas, todas essas coisas foram vencidas na cruz. E Paulo destaca também em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, ele destaca o que Jesus estava fazendo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando Jesus foi levantado, quando Jesus bebeu da ira de Deus, quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, ele expôs e humilhou os principados e potestades das trevas. Ele venceu definitivamente o mal. O diabo foi vencido definitivamente. O pecado, a morte, o inferno, a mentalidade humana, todas essas coisas foram destruídas e vencidas na cruz. É por isso que Jesus veio, e é por isso que essa mensagem de quem ele é e porque ele veio andar conosco é tão essencial. Porque ele carregou sobre si o peso do abismo entre o homem e Deus. E aí ele passa a ser o que Jacó viu na sua visão, uma escada que ia da terra ao céu, e os anjos subiam e desciam nessa escada. Ele é a escada do homem a Deus sobre esse abismo. E quem nos capacita a ir a essa escada e subir essa escada é só ele mesmo. Ele é essa ponte, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A vitória foi definida. A gente não precisa ter medo os inimigos, o que eles vão fazer, e os inimigos da igreja, os inimigos da palavra, etc, etc, porque ele nos deu definitivamente a vitória. E nós podemos nos agarrar a isso. As trevas já foram derrotadas. A guerra nesse sentido, pessoal, já está vencida. Tudo bem que ele vai vir para realmente selar de vez a condenação de todos aqueles que são das trevas. Mas as trevas já foram vencidas. A luz vence as trevas. E Deus faz isso para a sua própria glória. Em Efésios 1, versículos de 6 a 12, diz: para louvor de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele
Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, Paulo destaca aqui que toda essa ação Deus faz para congregar em Cristo todas as coisas, reconciliar consigo o mundo, nos dar a redenção, o perdão, a restauração, uma vida nova, e tudo isso para o louvor da sua glória. Pense só, Deus, ele é glorificado e decide ser glorificado através do seu amor e da sua salvação e da sua misericórdia. Deus poderia ser glorificado apenas no julgamento. Ele vai ser glorificado no julgamento dos seus inimigos, mas ele poderia simplesmente ser glorificado assim. Adão e Eva pecou, vem toda a humanidade é condenada, fim de papo. Mas não, ele é glorificado, ele é exaltado no seu amor, na sua graça, na sua compaixão, na sua luz brilhando dentro das nossas trevas. E Filipenses 2, do 9 ao 11 diz: Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo venceu todas as trevas exteriores, as trevas interiores. Hoje ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ele está sobre o nome que é Ele tem um nome que é sobre todo nome, para que nós o sirvamos. Ele tem esse reino, esse reinado, esse poder. Mas veja, Jesus mesmo disse: o meu reino, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. E nem se poderá dizer do reino de Deus, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vocês, está dentro de vocês. A realidade dessa vitória da luz sobre as trevas, ela já existe no mundo espiritual, mas ela ainda não se manifesta de maneira 100% visível. Quando Cristo voltar e ele acertar a conta de todas as nações e de todas as coisas, aí vai ficar visível e evidente para todos aquilo que já é realidade no mundo espiritual, de que a luz venceu as trevas. Isso já é realidade, isso já é verdade, mas ainda não se manifestou de forma totalmente visível. E é por isso que o reino de Deus ainda se dá num formato invisível, mas essa é a realidade. E agora eu queria tratar rapidinho com vocês a respeito da nossa responsabilidade nesse contexto. Lembra que eu falei que a respeito do porta-bandeira e da sua importância na guerra, e que ele levava o símbolo do porquê que as pessoas estavam ali lutando, ele era referência no campo de batalha, caso ele morresse, alguém tinha que carregar essa bandeira no seu lugar. A nossa responsabilidade no contexto que a gente vive é de viver como porta-bandeira do reino, de pessoas que primeiro experimentaram a luz vencendo as trevas dentro de si individualmente, porque é essa a salvação e a conversão, e a partir disso você se torna esse porta-bandeira no campo de batalha, porque como eu falei, no mundo visível ainda não se tem esse entendimento claro de que Cristo é rei, mas nós devemos carregar a bandeira de que ele é rei. Alguns textos em que tanto Jesus quanto os autores do Novo Testamento tratam dessa realidade. Em João 12, versículo 35 e 36 e 46, Jesus diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Vamos para o versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Jesus já está batendo no ponto, falando: não ande nas trevas, não seja consumido pelas trevas. E o mesmo texto que João vai destacar, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam ou não a venceram. E no versículo 9 ele diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê ao mundo.
estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Da mesma maneira como eu falei que a luz se manifestou e já tinha gente querendo matar e destruir a luz, e foi com Herodes, ele criou o mundo. Ele trouxe uma mensagem de esperança, de restauração, de salvação. Ele se tornou o caminho para Deus. Ele é definitivamente o único caminho para Deus e essa mensagem continua a ser desprezada. Continua a ser desprezada. E aí, num comentário em João 3, de 18 a 20, alguns não sabem se é Jesus falando ou se é João falando, mas de toda maneira é verdade da palavra, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Qual que é a condenação? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, embora a luz tenha se manifestado, a luz tenha vencido as trevas, os homens ainda preferem as trevas. Os homens ainda correm para fazer as suas próprias vontades. Eles não querem que as suas obras sejam expostas pela luz. Porque isso traz embaraço, traz vergonha, né? Todo mundo, gente, corruptos, assassinos, ladrões, etc. Todos eles, se você questionar diretamente, traidores, pessoas infiéis, você faz isso? Não, não faço isso. Deus me livre. Você traiu sua esposa? Não, não traí, não sei o quê. Mas quando vem a luz, vem o embaraço, vem a vergonha, vem a tristeza. Algumas reportagens recentes mostraram homens que têm ou são donos de sites ou possuem um consumo absurdo de pornografia infantil, e aí a polícia bate na porta dessas pessoas, e aí a família não sabia de nada, e aquele constrangimento, aquele desespero, aquele embaraço, porque quando a luz bate sobre as trevas, as obras das trevas são manifestas, e os homens correm disso. E é por isso que o evangelho nunca será popular. Olha isso, gente. Deus rompeu o abismo. Através de Cristo as trevas foram vencidas. A única mensagem de esperança, de salvação, de restauração que está disponível a todo homem eu falo gênero humano, todos aqueles que creem nesse Cristo, não interessa o seu histórico de pecado. Eu estou falando que existe esperança para assassinos, para pedófilos, para ditadores, para tiranos. Existe esperança para todos, porque Cristo rompeu com o poder do pecado na cruz, e essas pessoas têm oportunidade de viver uma nova vida em Cristo, mas o mundo ainda rejeita essa mensagem. Não quer isso. Os homens amaram mais as trevas, eles são apaixonados pelas trevas. As trevas que habitam em nós, se nós não andamos com Cristo, elas nos levam para o caminho longe de Cristo. E isso tem que ficar sempre no nosso coração e na nossa atenção. Efésios 6, do 10 ao 13 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. E o último texto que eu queria ler com vocês, de 2 Coríntios 5:20, que está dentro de um texto que a gente leu também, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, como se Deus clamasse aos homens por nosso intermédio. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos chamados para viver nessa luz, como embaixadores de Deus, como pessoas que vão falar para o mundo dessa mensagem de esperança. Nós vamos levantar a bandeira de Cristo, porque Ele é nossa bandeira, independente do exército que vem contra nós, porque essa é a verdade que salva o mundo. Nós somos portas-bandeiras do grande rei.
E a gente tem essa responsabilidade de permanecer, de, primeiro, tomar posse dessa verdade, viver essa verdade dentro do nosso coração, para que assim possamos permanecer e anunciar essa verdade e viver essa verdade. Um texto que eu achei muito legal, que era um juramento de submissão dinamarquês para o porta-bandeira, isso lá de 1600, diz o seguinte. Eu acho que essa verdade, lá claro se falava da guerra, mas isso trata muito da bandeira de Cristo e como nós temos que viver dentro desse nosso contexto que a gente tem conversado. Dizia assim o juramento: Te confio a esta bandeira, porque creio que és um homem honesto e corajoso. Deves conduzi-la, como é próprio para um guerreiro leal. Deves salvaguardá-la, como um verdadeiro dinamarquês salvaguardaria sua própria esposa. Deves tremular esta bandeira para pessoas honestas, mas nunca tremules para os traidores. Na marcha e montagem da guarda, durante tempestades e batalhas, deves apresentar-te como um exemplo aos soldados corajosos. Nunca deves recuar. Da mesma maneira, nunca deves causar o desencorajamento do exército e fuga diante dos inimigos. Se na batalha o inimigo cortar a tua mão direita, agarra a bandeira com a tua mão esquerda. Se perderes ambas as mãos, agarra a bandeira com teus dentes. Deves salvaguardá-la enquanto estiveres vivo e respirando. Se fores forçado a desistir de lutar, que Deus o proíba. Deves enrolar a bandeira ao redor de teu corpo e morrer. E isso, para mim, aponta qual que é o nosso compromisso com essa verdade de Cristo. O texto de 1 João 5,4 diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé do Cristo que veio trazer luz sobre as trevas. Eu gostei bastante dessa imagem porque aponta exatamente isso. Um exército praticamente vencido, com as pessoas cheias de flecha, e o último porta-bandeira está aqui, com 3 flechas já no seu corpo, sem possibilidade nenhuma de vencer. Os inimigos vêm na sua direção, mas ele não deixa de tremular e deixar fixa ali a bandeira daquilo que ele acredita, e nós devemos ser assim com Cristo, independente do quanto o mundo avance, da luta contra o desânimo, das trevas que tentam dominar, mas lembrem-se, as trevas já foram vencidas, que a gente possa ser esse porta-bandeira que eleva o nome de Cristo, independente das consequências, independente do que aconteça. A gente pode perder uma batalha aqui no mundo. Mas parece que a igreja está sofrendo e a palavra não vai se espalhar e os inimigos são tão vigorosos e poderosos. Eles podem vencer batalhas, mas a guerra já foi vencida na cruz. Então, que sejamos estes que tenham a coragem de anunciar com verdade e com toda a nossa fé que Cristo venceu as trevas, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa esperança.